Maravilha, galera! Bem-vindo de volta em nosso treinamento Declaração do Imposto de Renda, um treinamento 100% gratuito para você, disponível aqui no meu canal do YouTube. Um treinamento completaço, prático, passo a passo, sem enrolação e atualizadíssimo. E na aula de hoje nós vamos ver qual é a diferença entre a declaração simplificada e a declaração completa. E mais, qual tipo de declaração você deve escolher. E por fim, eu vou te contar o que eu chamo de o segredo do Rondinelli. Sim, porque isso aqui não é tão simples como muitas pessoas pensam. Eu vou te contar no final dessa aula, porque tem muita gente perdendo dinheiro. Talvez fosse mais interessante a pessoa mudar o tipo de declaração para aumentar a restituição. Beleza? E olha só, um treinamento desse, e a única coisa que eu te peço é que você se inscreva em nosso canal. Por quê? Porque a cada dia vai ter uma nova aula e você só vai ser notificado se você tiver inscrito aqui em nosso canal. E mais, eu preciso que você me ajude a ajudar as outras pessoas. Esse conhecimento precisa chegar para as pessoas. Então eu preciso que você compartilhe os nossos vídeos. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, beleza? E mais, aquele joinha maroto e também comentários. Comentários é importantíssimo. Deixa um obrigado, deixa um valeu, sei lá, deixa qualquer coisa aí. Dúvida, mais importante ainda, quem sabe a gente até responde uma dúvida em vídeo que você deixou nos comentários, beleza? Então bora lá. Olha só. Eu acabei de falar que o nosso treinamento é atualizadíssimo, hein? Inclusive, eu estou deixando a parte prática porque a Receita Federal ainda não disponibilizou o aplicativo desse ano. Mas assim que ela disponibilizar o aplicativo, eu vou começar a gravar as aulas práticas. E aí lá você vai ver que eu não vou dizer assim para você. Olha só, para você declarar ações aqui na declaração, você declara sim se a sua declaração for completa. E você declara dessa outra forma se a declaração for simplificada. Não. A forma de você levar as informações na declaração do imposto de renda independe do tipo dela, se é completa ou é simplificada. Na realidade, a diferença entre esses dois tipos de declaração está nos nas deduções legais. Rondinelli, o que são deduções legais? Veja, são gastos e despesas que nós realizamos, que a Receita Federal permite que nós descontamos da nossa renda bruta tributável. Por exemplo, nós temos nossas rendas que têm imposto de renda, mas tem alguns gastos e despesas que a Receita fala assim, veja, aqui você pode descontar das suas rendas que sobre esse valor não vai ter imposto de renda. É basicamente aqui que nós vamos entrar. Então veja, começando pela declaração completa, e ela é mais indicada para quem tem essas deduções legais altas. Rondinelli, me dê exemplos dessas deduções. Sim, INSS. Tudo que você paga de INSS é dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Educação, despesas com instrução. Depois a gente vai ter uma aula específica sobre despesas com instrução. Só que aqui tem limite. Despesas médicas. Nós também teremos uma aula específica sobre despesas médicas. E aqui não tem limite. Tudo que você tiver de gastos em relação a despesas médicas é dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Dependente. O simples fato de você incluir um dependente na sua declaração do imposto de renda já deduz a base de cálculo. Mas aqui também tem limite de valor. E depois teremos uma aula também exclusiva sobre dependente. Pensão alimentícia. Sobre pensão nós teremos duas aulas. Uma para quem paga e uma para quem recebe. Sim, a pensão alimentícia paga também é dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Investimento. Do tipo PGBL, que é uma previdência privada complementar. Somente a do tipo PGBL. Também deduz a base de cálculo do imposto de renda. A previdência privada fechada, eu não coloquei aqui, mas também deduz a base de cálculo do imposto de renda. Agora preste atenção. Só aqui eu não comentei, tá? A pensão alimentícia não tem limite e o PGBL tem limite, beleza? Agora preste atenção aqui. O somatório global dessas deduções não tem limite.
Significa o quê? Quando você somar todas essas deduções, INSS, educação limitada, saúde, a do dependente limitada, pensão alimentícia e PGBL limitada, quando você soma tudo isso, não tem limite. Então, por exemplo, se a pessoa tem renda bruta tributável no ano de 100 mil reais, por exemplo, salário de 100 mil reais no ano, e se tudo isso aqui der 20 mil reais, o imposto de renda é sobre a diferença, sobre 80 mil. Agora, por exemplo, se todo esse somatório aqui for de 60 mil reais, 60, então 100 menos 60, o imposto de renda é sobre 40 mil reais. Veja, não tem limite o somatório global, beleza? Só que tem um detalhe, você tem que comprovar esses gastos. Então, se você colocou lá despesas médicas, você tem que comprovar esses gastos, beleza? Agora, nós vamos para a declaração simplificada. Preste muita atenção. Preste muita atenção. A declaração simplificada, ela é mais interessante para quem tem deduções legais baixas. São as mesmas deduções que eu acabei de te dizer. Na declaração simplificada, o que acontece? Nós vamos substituir todas essas deduções. Se nós vamos substituir tudo. É como se você não tivesse nenhum desses gastos. E nós vamos substituir por o quê, Rondinelli? Simples. Por uma dedução presumida. Sim, a Receita Federal vai presumir que as suas deduções é o valor equivalente a 20% da sua renda bruta tributável. E aí você não precisa comprovar nenhum gasto. Você esqueça. Gasto com saúde, gasto com educação, esqueça tudo. Então, por exemplo, se o seu salário total no ano é de 50 mil reais, 20% de 50 mil reais é 10 mil reais. Então, o imposto de renda é somente sobre 40, a diferença. Agora, vem um detalhezinho aqui. Na dedução presumida, tem limite. Ela tem um limite. E esse limite é de 16.754,34. Então, por exemplo, quem tem uma renda bruta tributável no ano de 100 mil, se eu calculo 20% da minha presunção, é 20 mil. Mas observa, 20 mil está acima do meu limite. Então, pela simplificada, eu não vou poder descontar 20 mil. Somente 16.754,34. Beleza? E aqui, ó, muitos deixam de fazer a previdência privada do tipo PGBL por desconhecer esse limite. Sim. Eu vou falar mais sobre isso na parte final da live, beleza? Então, o que você tem que analisar? Onde você vai ter mais deduções legais? Onde o valor fica maior? Ou você soma todas as suas deduções, ou você pega os 20% da sua renda bruta tributável, limitada aos 16 mil reais, 16.754. E aí você vai ver, onde ficar o maior valor, você utiliza aquele tipo de declaração. Então, se as suas deduções legais for acima de 16.754, é melhor você enviar pela declaração completa. Agora, se a sua dedução presumida, 20% da sua receita bruta tributável, é maior do que os gastos que você consegue comprovar de dedução legal, aí você utiliza a declaração simplificada. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Você não precisa se preocupar muito com isso, não. Por quê? Porque o próprio aplicativo da Receita Federal, ele vai te dar essa resposta. Então, você vai preencher a sua declaração do imposto de renda com todas as informações e aí lá no final, ele traz a comparação para você.
E aí você vai escolher o tipo de declaração onde você vai ter o maior imposto de renda a restituir ou o menor imposto de renda a pagar. Não tem muito segredo, é bem tranquilo. O segredo está aqui. Só que antes disso, eu acabei esquecendo de falar um detalhezinho aqui muito importante na declaração simplificada. Depois nós teremos uma aula específica para o aposentado acima de 65 anos, porque ele tem uma dupla faixa de isenção. Então significa o seguinte: essa pessoa, nessa condição, aposentado acima de 65 anos, a faixa de isenção adicional, mesmo que seja pela declaração simplificada, não vai entrar dentro daquele limite. É extra, beleza? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, por quê? Porque depois vai ter uma aula específica desse assunto, e lá no método IAP da Previdência Privada, a gente trabalha muito com isso aqui, para a gente utilizar a nossa estratégia do dependente. Não sei se você já viu falar da nossa estratégia do dependente. Então lá a gente trabalha muito isso aqui. Se você quiser conhecer o método IAP da Previdência Privada, as nossas estratégias, tem link na descrição do vídeo. Agora eu quero te falar o que eu te prometi, o segredo do Rondinelli. Sim, olha só, vou te dar um exemplo primeiro. Estava fazendo uma live ao vivo, aí o colega comentou lá no chat que ele não fazia previdência privada do tipo PGBL porque ele enviava a declaração do imposto de renda no modelo simplificado. E aí o pessoal começou a interagir lá no chat e a pessoa falou que tinha uma renda de 300 mil reais por ano. E ele disse mais lá no chat, a conversa foi evoluindo. Ele fazia a declaração simplificada porque ele não tinha dependente e não tinha despesas com saúde. E aí então, aí ouvindo aquilo ali, nós comecei a explicar ali para ele. Veja, olha só o que ele pensava. Se a minha renda é de 300 mil reais no ano e pela declaração simplificada 20% é presumido, então 20% de 300 mil reais dá 60 mil. Ele pensava, vou pagar imposto de renda apenas sobre 240 mil reais. Veja que não. Nós falamos que na simplificada tem aquele limite de 16.754. Acho que é isso. Mas a pessoa não estava ligada nesse limite. Ela estava ligada apenas que ela não tinha muitos gastos dedutíveis. Agora, pelo outro lado, o único gasto dedutível que a pessoa tinha era o INSS dela. Era pouco o valor que ela contribuía com o INSS, porque tem um limite, o INSS. A pessoa não tinha plano de saúde, não tinha nada. Não tinha despesa com saúde, com educação, saúde, não tinha dependente, não tinha nada. Então a pessoa pensava assim, a minha dedução é muito baixa, apenas minha despesa com o INSS. E aí ele se esqueceu do seguinte, porque a previdência privada do tipo PGBL também deduz a base de cálculo do imposto de renda. E o PGBL tem um limite, que é até 12% da renda bruta tributável. Então veja, essa pessoa podia fazer um PGBL de até 36 mil reais, 12% de 300 mil. E aí sobre esse valor não tinha imposto de renda. Veja, lá na simplificada, ele não ia ter imposto de renda sobre 16.754. Aqui pela completa, ele não teria imposto de renda de 36 mil reais mais o INSS dessa pessoa. Ia ultrapassar 40 mil reais de dedução da base de cálculo do imposto de renda. Agora, muito melhor essa pessoa fazer o PGBL e enviar no modelo completo. Então é aqui que eu digo para você, não é o tipo de declaração do imposto de renda que define o tipo da sua previdência. Na verdade, é o PGBL que define o tipo da sua declaração do imposto de renda. Sim, é o PGBL que manda na sua declaração. E aqui muitas pessoas cometem esse equívoco, porque a pessoa pensa assim, não, a minha declaração do ano anterior foi de
Foi pelo modelo simplificado. Então, eu não posso fazer o PGBL. Aí que está o erro do mesmo colega. Você deve simular. Se você enviou a declaração simplificada no ano anterior, o que você deve fazer esse ano? Simula um investimento em um PGBL. Porque às vezes, se você inserir o PGBL, fica muito melhor você mudar o tipo da sua declaração para um modelo completo. E aí aumenta a sua restituição. Por exemplo, nesse caso específico do colega, esse que eu estou comentando com você, esses R$36 mil que ele ia investir na Previdência, só de restituição do imposto de renda, dos R$36 mil, sem desconsiderar a Previdência dele, a Previdência Oficial, o INSS, só o do PGBL, ia gerar uma restituição de R$9.900 para ele. E ele pode fazer isso todos os anos. Beleza? Então, memorize isso. É o PGBL que define o tipo da sua declaração. E aí nós temos um treinamento completaço sobre Previdência, que é o método IAP da Previdência Privada. Link na descrição se você quiser conhecer, beleza? Mas bora para a próxima aula sobre declaração do imposto de renda, que eu tenho certeza que você vai gostar.